Oi, meu nome é Cadine e este é o 5º dia do primeiro desafio Pingos de Aquarela Criativa. E a proposta de hoje é trabalhar com gestos. E antes da nossa pintura final, eu vou propor alguns exercícios para você trabalhar esse movimento. É muito importante que a gente consiga extrair ao máximo dos recursos que a gente tem. Então a gente vai pensar em 3 linhas feitas com um mesmo pincel. A primeira, o pincel vai ficar bem na vertical e a gente vai de forma bem leve passando pelo papel. E por vezes ele até vai falhar, não tem problema se a sua linha não ficar super contínua. Na sequência a gente vai inclinar um pouquinho o pincel por volta de 45 graus, mas vai continuar com ele bem leve no papel. E por último, o pincel inclinado, mas agora a gente vai pressionar esse pincel sobre o papel e aí a gente vai ter essa faixa, né? Não é mais uma linha, agora é como se fosse uma faixa. Os exercícios abaixo, a gente vai intercalando esses 3 conceitos que a gente trabalhou anteriormente, até que a gente tira o pincel do papel e começa a arranjar esses movimentos de forma diferente. Quando a gente começa a se preocupar mais com gestos, mais com movimento e posteriormente com a organização dessas formas, a gente vai começar a reconhecer objetos que já fazem parte do nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, eu não estou intencionando fazer uma folha, mas organizando todas elas de uma forma diferente, eu já começo a ter um raminho, um conjunto de folhas de determinada espécie que a gente não sabe o que é. Mas eu trago esse elemento que eu já conheço, que faz parte do meu dia a dia, e aí eu vou brincando com esse movimento. Ele vai ficando cada vez mais leve, mais sinuoso, eu vou movimentando mais meu pulso e a minha mão para alcançar novos resultados. E aqui o importante é você conhecer o movimento possível para você. Você pode movimentar a sua folha, você pode movimentar a sua mão de uma forma diferente, e aí você vai conhecer o que você consegue fazer a partir dos seus gestos. Isso é o mais importante. É necessário que a nossa prática ela seja cada vez mais consciente e que a gente possa perceber o que eu fiz para chegar aqui. Então, observe quanto tempo você demora com o pincel sobre o papel, observe o quanto que você movimenta a sua mão, se você começa o movimento de cima para baixo ou de baixo para cima, se ele é inclinado você consegue determinado resultado. Então, acima de tudo, perceba o que é que você está fazendo e aí a gente vai ter muito tempo para treinar, para soltar a mão, porque a gente vai preencher uma folha inteira com esses gestos. E como a estrela dessa prática é o movimento, é o gesto, a gente vai deixar um pouquinho de lado uma variedade de cores. A minha sugestão é que você trabalhe tons análogos ou tons monocromáticos. Eu, por exemplo, vou usar esse tonzinho de marrom, que para ficar bem clarinho assim, eu adicionei bastante água e fiz ali 3 misturinhas com concentrações diferentes. E cada vez que seca a minha primeira camada, a minha primeira leva de folhas e raminhos, eu venho com uma nova, acrescentando mais tonalidade, com a tinta mais concentrada, até pensar aqui numa composição que seja equilibrada e preencha todas essas 2 páginas do meu caderno. Eu vou sobrepor os elementos, eu vou rotacionar esses elementos, eu vou combiná-los para pensando numa estampa, né? Preenchendo tudo isso de forma equilibrada e harmônica. E convido você a fazer o mesmo, a experimentar os movimentos que você consegue fazer, os seus novos gestos com pincéis. Se você quiser mudar o tamanho dos pincéis e aí alcançar novos gestos, alcançar novas dimensões dos elementos. O importante é que você faça tudo isso de forma muito consciente e presente. Então agora, liga sua música, comece a soltar sua mão. Se preocupe com os gestos, com os movimentos. Repete na sua cabeça, fininho, amassa, levanta, que é exatamente o passo a passo do seu movimento, como se fosse uma coreografia. Depois você procura saber o que aconteceu, qual foi o resultado. Aqui a gente está preocupado com os gestos.
E aí, se você reconhecer novos movimentos possíveis para você, me fala. Eu quero saber se você chegou em outros movimentos, em formas mais possíveis para você realizar essa prática e tornar isso cada vez mais personalizado para você e que você consiga identificar a sua forma de fazer isso também. E se você chegou até aqui, pode celebrar porque a gente alcançou a metade do nosso percurso do desafio. Ainda teremos mais 5 práticas, ou seja, 5 vídeos para a gente finalizar o primeiro desafio Pingos de Aquarela Criativa.